Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as declarações da diretora dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, que reconheceu que o atentado contra Donald Trump foi a maior falha daquele serviço em décadas. Mas como estão as investigações e quais as novidades sobre esse atentado? Nesta segunda-feira, 22 de julho, Kimberly Chittle, diretora dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, apresentou-se diante de uma comissão do Congresso para esclarecer as ações do órgão pelo qual é responsável durante o atentado do dia 13 de julho contra Donald Trump. Logo no início, a diretora reconheceu que os serviços secretos falharam, declarando mesmo que foi a maior falha em décadas, adiantando que uma investigação interna está sendo conduzida com o objetivo de descobrir exatamente onde falharam. Muitos congressistas, inclusive do Partido Democrata, juntaram-se ao coro de pedidos pela sua demissão, com a diretora se esquivando, dizendo que neste momento o seu foco é garantir a condução das investigações e a aplicação de novas normas para garantir que atentados como aquele não voltem a acontecer. Com relação ao atentado do dia 13 de julho, um dos motivos para tamanha indignação do Congresso é o fato do atirador, Thomas Crooks, de 20 anos, ter sido visto no local e assinalado pela polícia e pelos serviços secretos como uma ameaça potencial. Segundo a própria diretora, os serviços secretos foram alertados pelo menos 5 vezes sobre a presença de um suspeito nas imediações do edifício que foi usado como plataforma para a realização dos disparos contra Trump. E de fato, em alguns vídeos gravados por populares, é possível ver policiais andando à volta do edifício no exato momento em que Thomas Crooks está no telhado se posicionando para disparar. Isso reforça a tese de que tanto a polícia como os serviços secretos estavam plenamente cientes da presença de uma ameaça potencial, deixando no ar algumas perguntas muito importantes, com a principal sendo: por que a polícia local do condado de Butler não abordou Thomas Crooks para, ao menos, uma verificação de rotina? E por que os serviços secretos, mesmo cientes da presença de uma potencial ameaça, autorizaram Trump a subir ao palanque? Com relação à declaração da diretora de que se tratou da maior falha operacional dos serviços secretos em décadas, é de fato verdade, com a última grande falha ocorrendo em 30 de março de 1981, quando John Hinckley Jr. disparou 6 tiros contra Ronald Reagan. Um dos tiros fez ricochete e atingiu Reagan no pulmão, um ferimento muito grave que quase o matou. Na investigação que se seguiu, descobriram que a motivação de Hinckley era impressionar a atriz Judy Foster, com médicos confirmando que o atirador tinha graves problemas psiquiátricos, o que levou à sua internação em hospitais psiquiátricos por 35 anos. Aquela tentativa de assassinato levou a uma enxurrada de críticas contra os serviços secretos, resultando na demissão de Stuart Knight, o diretor daquele órgão. Os serviços secretos foram criados logo após o fim da Guerra Civil Americana, com uma missão muito específica: combater a falsificação de moeda. Mas após o assassinato do presidente William McKinley em 1901, o Congresso atribuiu uma nova missão aos serviços secretos: a proteção do presidente, vice-presidente, familiares diretos e também dos ex-presidentes e dos principais candidatos presidenciais. No âmbito dessa missão, os serviços secretos falharam 4 vezes, com a primeira em outubro de 1912, quando o ex-presidente Theodore Roosevelt, em campanha para uma nova reeleição, foi atingido no peito pelo disparo de um revólver. Com o seu discurso de 50 páginas dobrado e guardado no seu paletó, salvando-lhe a vida. Apesar do disparo, Roosevelt, com sangue empapando a sua camisa, fez o seu discurso de 84 minutos, com os médicos descobrindo mais tarde que a bala estava alojada no seu músculo peitoral e que por pouco não perfurou o seu pulmão. Mas, apesar do seu esforço e tenacidade, Roosevelt perdeu as eleições para Woodrow Wilson. A segunda grande falha dos serviços secretos foi o assassinato do presidente John F. Kennedy no dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas. Um assassinato cercado por teorias da conspiração que se adensaram após o atirador, Lee Harvey Oswald, ter sido assassinado apenas 2 dias depois, impedindo uma investigação completa sobre os motivos e possíveis mandantes.
A terceira falha foi a já referida tentativa de assassinato de Reagan em 1981. E a quarta falha foi a tentativa de assassinato de Donald Trump em 13 de julho de 2024. Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, os serviços secretos não atuam sozinhos na sua missão de proteção, com seus agentes ficando responsáveis pela proteção pessoal e mais imediata, impedindo a aproximação de ameaças e garantindo a evacuação segura em caso de ataque, com o trabalho de proteção como um todo sendo dividido com outras agências federais como o FBI e, principalmente, com as forças policiais locais, que ficam responsáveis por garantir a proteção da camada intermédia de segurança, que foi justamente a camada a partir de onde Thomas Crooks realizou os disparos contra Donald Trump. Segundo a diretora dos serviços secretos, a polícia local do condado de Butler e os agentes encarregados da proteção pessoal de Trump estiveram em contato constante e, como referi no início, trocaram informações sobre a presença de uma potencial ameaça representada por Thomas Crooks. O que significa que, de fato, os serviços secretos e a polícia local falharam ao não se coordenarem adequadamente para, pelo menos, averiguar essa potencial ameaça. Se, diante desses 5 alertas, um policial tivesse abordado diretamente Thomas Crooks, a sua intenção de atacar poderia ter sido descoberta. É importante lembrar que, apesar de Trump ter sido apenas levemente ferido, uma pessoa, o chefe dos bombeiros Corey Comperatori, morreu na troca de tiros. Uma vida que poderia ter sido salva se os serviços secretos tivessem feito o seu trabalho da forma correta.